Graça e paz de Cristo, tudo bem? Esse mês de novembro a gente está falando sobre família, está falando sobre restauração familiar e sobre decisões que a gente precisa tomar, sobre conversas que a gente precisa ter para ter uma família transformada. Bom, até dia 21 de novembro, um dia do nosso congresso de casais, a gente vai conversar um bocado sobre isso. E hoje eu quero te lembrar sobre essas mudanças que a gente está tendo na nossa sociedade, tantas notícias, projetos de lei, tudo tentando de alguma forma descaracterizar a nossa família e destruir aquilo que Deus diz que é algo que nasce no coração dele. Bom, talvez isso deve dar para mim e para você pelo menos dois caminhos: ou sermos covardes e retrocedermos e negligenciar os papéis que Deus nos confiou como pais e mães, ou nos dará coragem, audácia, muita confiança nas promessas de Deus. É óbvio que eu desejo que você seja aquele que tem coragem, audácia e muita confiança nas promessas de Deus. Por isso, a minha palavra para você ainda é aquelas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 12, quando nos ensina justamente sobre as promessas de Deus para mim e para você, relacionado à vontade de Deus. Todo mundo quer viver a vontade de Deus, todo mundo quer ter uma família transformada, todo mundo quer ter uma família segundo os padrões de Deus, mas nem sempre a gente para pensar como que a gente faz isso. E aí, quando a gente lembra do texto de Romanos capítulo 12, verso 2, a gente lembra o texto nos ensinando a gente não se conformar com o que a gente vê, com o que a gente enxerga nesse mundo, mas ter uma mente mudada, transformada, um entendimento transformado. Bom, por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para a gente ter uma vida transformada é ter uma mente transformada. E o meu desejo é que você pare para pensar nisso um pouco dentro da sua casa. Eu quero falar com você que é pai, marido, eu quero falar com você que é chefe do teu lar. Não chefe no sentido de hierarquia, a gente não está aqui para discutir essa questão hierárquica, né? Até porque existem configurações familiares onde a mulher tem um papel fundamental, muito diferente do homem, o homem tem um papel fundamental muito diferente da mulher, cada um no seu peso, cada um na sua responsabilidade, e é por aí que a gente deve caminhar. Mas nós pais, homens, e hoje talvez a gente tenha até que dizer, né, do sexo masculino, porque isso hoje já está ficando em voga, mas nós temos um papel fundamental na condição do nosso lar. A nossa omissão, o fato da gente não exercer o nosso papel como pai, como chefe, como orientador, está trazendo males para a nossa família, está trazendo dores para os nossos filhos, está trazendo destruição para o nosso casamento. Bom, quando você olha para a Bíblia, você pode olhar a história de um homem, que eu quero lembrar você de manhã. A vida de Adão. Você lembra da vida de Adão? Você lembra quem foi a esposa dele? Eva. Um dia essa mulher teve uma proposta de uma serpente para comer um fruto que Deus disse para não comer. Bom, a pergunta seria, cadê Adão, pastor? Onde que Adão estava? Bom, Adão, pelo menos a Bíblia me ensina que ele ficou em silêncio, ele não disse algumas palavras para Eva como ele poderia ter dito. Não coma, Eva. Deus não pediu que a gente fizesse isso. Deus não deixou que a gente fizesse isso. Ele tinha esse papel. E um outro detalhe, você percebe que quem deu nome aos filhos dele nem foi Adão, foi Eva. Isso tudo nos remonta à ideia, à responsabilidade sobre o papel masculino, sobre o papel do homem. E vale ressaltar, se você olhar para a família de Adão, você vai perceber depois que houve um assassinato na família dele. Um filho mata o outro. Caim tira a vida de Abel. Por um sentimento do coração, um sentimento de inveja, orgulho, ou qualquer outro que você deseje configurar que poderia ali ter um sentimento de partidarismo, né? Bom, aonde está Adão? Você que é pai, eu quero te lembrar nessa manhã. Filhão, peça a Deus discernimento para você enxergar aquilo que você não está fazendo. Falo isso também para mim, para você. E se você que é mãe está me assistindo, sente com seu esposo, converse, ore, mas tome novamente o lugar que é seu. Nós somos provedores, nós somos um companheiro, nós somos cúmplice, nós somos aquele que protege, aquele que orienta. A gente não pode se esconder atrás do nosso trabalho, dos nossos desafios. No meu caso, do meu ministério, não posso. A gente não tem essa liberdade de se esconder daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nossos filhos precisam de pais que sejam educadores. Nesse tempo que a gente está vivendo, se a gente não ser um grande influenciador na vida dos nossos filhos, nós vamos ficar para trás. Porque a televisão é uma grande influenciadora, a internet é uma grande influenciadora, redes sociais é uma grande influenciadora e tem muita gente que é influenciadora na internet. Na verdade, isso é até uma profissão hoje, se você não sabe.
ser um influenciador digital é uma função. E a gente não tem sido um influenciador no nosso lar. É óbvio que eu sei que nossos filhos chegam um momento que não nos ouvem mais como antes, né? Sou pai ainda de 3 meninas que são bebês praticamente. Mas eu sei que vai chegar uma hora, quando a fase da adolescência, ela não vai me ouvir tanto mais quanto hoje. Eu sei. Mas se você já é aquele pai que já tem seus filhos maiores, eu quero ainda te desafiar, assim como Deus tem me desafiado nesse tempo. Exerça um papel diferente daquele que você tem exercido. Faça aquilo que você nunca fez. Tenha conversas que você nunca teve. Recentemente eu vi de um casal amigo de que a filha, iniciando suas descobertas do seu próprio corpo, disse que não precisava que alguém a ensinasse, porque a internet já ensinou. Isso é uma verdade. Cada dia mais nossos filhos têm tido esse comportamento de não pedir orientação a nós, mas sim aquilo que rapidamente numa pesquisa ela consegue ter na internet. Bom, minha tristeza é sobre a vida espiritual, porque a internet não vai gerar isso no coração dela. Se nós fecharmos a nossa comunicação com os nossos filhos, pode ter certeza que é questão de tempo para ela também fechar a comunicação para ouvir Deus. Porque eu e você temos um papel de demonstrar aos nossos filhos os valores bíblicos, os valores eternos da palavra de Deus. Por isso, pai, mãe, que Deus te dê coragem, audácia e muita força para que você confie nas promessas dele e restaure sua família. Deus te abençoe. Abração, Pastor Fabrício. Até amanhã.